Bom dia, colega e professora. Nosso grupo é composto por Gessiele, Ana Paula, Gabriela, Raniele, Daniele e por mim, Edneia. Este trabalho se propõe a realização de uma análise do instrumento processual civil presente no nosso ordenamento jurídico brasileiro, de nome reconvenção, regulamentado especificamente na parte especial, livro 1, que é do processo e conhecimento e do cumprimento de sentença, do título 1, que é do procedimento comum, e capítulo 7, precisamente artigo 343 do novo Código do Processo Civil. Nós apresentaremos a definição deste instituto, a finalidade, o prazo e pontuaremos as principais diferenças deste com o instrumento contestação. Falaremos sobre a estrutura e a tipologia predominante e, por fim, nós fazeremos a exposição do modelo de uma reconvenção. Olá, bom dia. Eu me chamo Raniele e eu irei abordar sobre o que se trata a reconvenção. O que é isso, né? Então, a reconvenção é a demanda inversa do réu contra o autor ou terceiro dentro do mesmo processo. Ou seja, não é defesa, é demanda, é ataque. Logo, a reconvenção ela tem natureza jurídica de ação, pois segue os mesmos requisitos. Então, terá duas ações dentro do mesmo processo. Isso significa que terá um novo pedido. Não há necessidade de entrar com uma ação. E onde se dará essa reconvenção? Ela é feita juntamente na contestação, apresentando novas provas, tendo acusações próprias e um novo pedido, desde que a matéria seja a mesma da ação originária. É cabível ressaltar também que se o réu não apresentar reconvenção, ele não terá prejuízo, tá? Pois isso é uma escolha. Então, ele pode posteriormente entrar com uma ação autônoma contra o autor. Além disso, a reconvenção ela não é acessório da ação originária. Então, se o autor desistiu da ação, a reconvenção vai continuar correndo. Bom, e a reconvenção ela está prevista no artigo 343 do CPC e houve algumas mudanças do antigo CPC de 73, onde que a reconvenção agora pode se dar na contestação ou de forma autônoma. Antes, só podia de forma autônoma. Então, apresentava a contestação e a reconvenção simultaneamente, mas em peça autônoma. Isso contribuiu, né, para a celeridade e economia do processo. Outra mudança é a questão da defesa do autor, onde se chama autor reconvido, né? Agora, ele, além da contestação, pode usar outras modalidades para se defender. Antes, era só a contestação, mas o prazo também, ele continua o mesmo, tá? É o de 15 dias. Além disso, o juiz, ele pode também negar a reconvenção a partir da defesa do autor, né? Considerando inépta. E tendo outra questão, pode ter a reconvenção da reconvenção? Não, a resposta é não, pois seria as mesmas alegações da petição inicial, então não tem lógica, né? Bom, então, para concluir, a reconvenção é um instrumento importante para o réu, onde busca garantir seus pedidos e direitos frente ao autor, né? Dentro do mesmo processo. Bom, é isso. Bom dia, professor e demais colegas. Dando sequência ao seminário, eu vou apresentar a estrutura da reconvenção. É importante mencionar de primeiro momento que a parte ré que desejar apresentar a reconvenção, ela deve ficar atenta ao preenchimento das condições e pressupostos processuais da ação, como a conexão com o pedido ou a causa de pedido e demanda principal, ou ainda a conexão com os argumentos da defesa na contestação, a recomendar o julgamento conjunto dessas causas.
A estrutura da reconvenção é basicamente o resumo da inicial, os fatos, as preliminares, o mérito, a reconvenção e os pedidos. No resumo da inicial, será apresentado basicamente um resumo das alegações realizadas pela parte autora na petição inicial. Então, o que a parte contrária, né, a parte autora, ela apresentou na petição inicial. Os fatos é um resumo dos fatos apresentados dentro do litígio, né, o que aconteceu, mas em uma perspectiva mais voltada para o réu, para o que pode ser benéfico para ele. Nas preliminares é onde o réu aponta quais elementos serão alegados, conforme o artigo 337 do novo Código do CPC, antes de adentrar para o mérito. Entrando no mérito, é a defesa propriamente dita, em relação à reconvenção e também o apontamento das provas. A reconvenção será apresentados os argumentos dispostos no artigo 343 do novo CPC, o que é a reconvenção, onde está fundamentado, se você quiser dispor de algo da reconvenção, né, que vá beneficiar o réu ou que garanta que o réu ele tem o direito da reconvenção, é disposto nessa parte. E os pedidos, é importante pedir a procedência da ação reconvencional e abaixo atribuir o valor da causa conforme o mandamento do artigo 292 do novo CPC. Essa é a estrutura básica. Pode ser que de caso para caso seja atribuído mais alguns elementos, mas de modo geral, essa é a estrutura básica. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Ana Paula Costa e eu vou falar sobre alguns aspectos da reconvenção. Quando cabe o pedido de reconvenção? Analisemos um caso hipotético. Raniele, nossa colega, vai viajar a negócios em São Paulo e aluga um carro de determinada empresa. Ela estaciona o veículo e acontece que tem uma chuva muito forte, alaga o local onde o veículo está estacionado e acaba causando algum tipo de dano. A empresa, então, entra com uma ação contra a Raniele para que ela repare os danos sofridos ao bem. Então, a Raniele percebe que teve uma cobrança indevida, porque não tinha cláusula contratual nenhuma que a obrigava a reparar o dano em casos como o ocorrido. Ela, então, entra com um pedido de reconvenção contra a empresa e apresenta suas provas, que ela achar pertinente, contra a empresa. Ela torna-se, então, reclamante da ação. A empresa que era reclamante torna-se, então, ré. Quanto ao prazo, como é uma peça única, tal como a contestação, a reconvenção, quem deseja pedi-la, tem um prazo de 15 dias para entregá-la. O que consta na reconvenção? O pedido de reconvenção, como já foi dito, ele deve ter relação direta com a ação inicial. O então réu, ele deve apresentar os argumentos jurídicos e as provas que pretende produzir, como se ele fosse o próprio autor daquela petição. Como ele deve apresentar os mesmos argumentos jurídicos e provas que o faria caso ele fosse o reclamante de uma petição inicial. Bom dia a todos, eu sou a aluna Gabriela, eu fiquei responsável por mostrar o modelo de reconvenção. É importante dizer que uma reconvenção, ela vai sempre estar dentro de uma contestação, pois senão ela não seria uma reconvenção. A contestação, ela acontece logo depois da ação inicial. É o primeiro ato da parte ré dentro de um processo. Nesse caso, esse caso específico é sobre um contrato de locação em que o locatário está exigindo pagamentos do locador, acusando-o de inadimplência. Na reconvenção, o locador diz que está tudo pago e acusa o locatário de litigância de má-fé. Aqui a gente pode ver o cabeçalho, que é bem simples, são os dados do réu e do seu advogado. Contestação é resumo da inicial. O resumo é praticamente o que está escrito na petição inicial, já apresentada no processo. Da realidade dos fatos. Aqui é uma perspectiva do que aconteceu de acordo com o réu. Tempestividade. Esse tópico ele já foge um pouco da estrutura básica de uma reconvenção. Neste caso tem
esse tópico, e ele serviu aqui para simplesmente mostrar que tudo está sendo feito da forma correta, no prazo correto, para que não tenha nenhum motivo de nulidade. Da gratuidade da justiça também é um tópico de acordo com este caso. Está de acordo com este caso, o advogado pede justiça gratuita para o seu cliente, preliminarmente. Aqui é onde o réu aponta os elementos alegados e as provas contra ele e, aliás, as provas dele no caso, do mérito. Aqui é basicamente a defesa do réu, de acordo com o que aconteceu. Da cobrança indevida e litigância de má-fé. Nesse caso aqui, também é um tópico específico deste caso, já que o réu está acusando o autor de litigância de má-fé, pois ele está cobrando aluguéis que já foram pagos e ainda usando de um processo para isso. Aqui já é o motivo da reconvenção. Aqui em reconvenção, a gente vê o abarcamento da reconvenção no CPC, que é o artigo 343. Por fim, tem os pedidos e requerimentos, que aqui tem-se elencados os pedidos de forma clara e objetiva, e também é importante pedir a procedência da ação reconvencional. Aqui eu encerro a minha parte e dou continuidade e passo a palavra para a próxima colega. Sobre as tipologias presentes na reconvenção, temos 3 tipos predominantes e 2 tipos não predominantes. Os tipos predominantes são descritivo, dissertativo argumentativo e injuntivo. O primeiro tipo predominante é a descrição, porque na reconvenção inicia-se fazendo um breve resumo dos fatos que originaram a ação. No modelo que a Gabi apresentou, temos os 3 primeiros tópicos em que o advogado apresenta isso. O primeiro é o resumo da inicial. A fim de facilitar, eu vou chamar o proprietário do imóvel de A e o contratante do imóvel de B. Então, A e B firmaram um contrato por 7 meses de um terreno rural. O valor do aluguel seria de R$ 5.000. Então, a ação originou devido a isso, porque A alegava que B devolveu o imóvel com pendências do aluguel. No segundo tópico, da realidade dos fatos, o advogado discorda do que a parte A falou. Então, ele apresenta os fatos de acordo com o que B falou, que tinha sim pago os aluguéis, inclusive tem os referidos comprovantes de que foi pago na conta bancária, em nome do autor da ação, que no caso é a parte A, e ela comprova isso. E o terceiro tópico é tempestivo. O advogado está alertando que ele entregou a reconvenção em uma data correta. Se tinha 15 dias para ser entregue, ele entregou dentro desse prazo. À vista disso, é descritivo porque o advogado apenas descreveu os fatos. O segundo tipo predominante é o dissertativo argumentativo, porque o advogado busca convencer o juiz do seu próprio ponto de vista. Dessa forma, temos 3 tópicos também no modelo que a Gabriela apresentou. O primeiro é preliminarmente. Aqui, o advogado ele vai apresentar que houve uma incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Porque no dia da audiência conciliatória, não foi A que foi na audiência, foi a filha de A. E ela levou apenas uma carta de preposição. E isso não pode, porque no artigo 334 do CPC, afirma que deve se levar uma procuração específica. Então, já está errado. E o advogado argumenta exatamente sobre isso. O segundo tópico é do mérito, onde o advogado argumenta que não houve inadimplência da parte B, porque, através dos comprovantes bancários, dá para perceber que sim, todos os meses que estavam no contrato foram pagos conforme eles tinham combinado. Então, é incorreto
prosseguir com a ação de inadimplência, sendo que foi comprovado que a parte B pagou sim parte A. E, além disso, a parte A sequer conseguiu comprovar a inadimplência de B. E o terceiro tópico é da cobrança indevida e litigância de má-fé, onde o advogado vai argumentar que A agiu de má-fé porque tinha consciência que B tinha sim pago todos os meses de aluguel e ainda assim ajuizou uma ação contra essa pessoa e ainda fez uma cobrança, fez um pedido com tentativa de enriquecimento indevido. E o terceiro tipo é injuntivo, porque o advogado faz um pedido para manifestar os interesses de B. Dessa forma, no modelo de reconvenção apresentado pela Gabi, temos mais 3 tópicos que comprovam essa tipologia textual. O primeiro é da gratuidade da justiça. O advogado pleiteia a gratuidade pela parte B não ter condições de pagar. O segundo tópico é reconvenção. O advogado baseia-se no artigo 940 do Código Civil, que versa: aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. À vista disso, o advogado faz o pedido em nome de B para receber o dobro daquilo que foi requerido por A na ação. E o terceiro tópico é dos pedidos e requerimentos, onde B pede que seja reconhecida a irregularidade de representação na audiência conciliatória e também que o pedido de A seja declarado improcedente sob a pena de enriquecimento ilícito e também que pague as custas processuais, os honorários advocatícios, entre outros pedidos. Portanto, é injuntivo porque B fez seus pedidos para manifestar seus próprios interesses. Já do tipo não predominantes, temos a narração e a exposição, porque a narração utiliza-se de personagens em primeira e terceira pessoa e a exposição apenas expõe fatos sem problematizar ou argumentar. Sob essa perspectiva, a narração e a exposição não são usadas porque, na reconvenção, utiliza-se de pessoas reais e não personagens, e também, para ter seus pedidos deferidos, é necessário problematizar e argumentar.